Salve pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo esta aula, mas seja muito bem-vindo à nossa aula de número 6, onde nós vamos falar da tramitação da propositura, tudo bem? Então vamos para a nossa questão de número 1, sem enrolação. Olha só o que diz a questão de número 1. Durante a sessão legislativa, o deputado Ricardo apresentou uma proposição que havia sido rejeitada. Então, uma proposição que que havia sido rejeitada em votação na mesma sessão legislativa. Sem observar o quórum necessário, a mesa diretora aceitou protocolar a proposição. À luz do regimento interno da Assembleia Legislativa do Amazonas, essa atitude é: primeiro, olha só, proposição. Olha só. Então, proposição. Se acontecer, professor, proposição, tá? Que tenha, tá? Proposição rejeitada, não pode ser submetida à apreciação. Não pode ser submetida à apreciação na mesma sessão legislativa. Olha só, proposição rejeitada não pode ser submetida à apreciação na mesma sessão legislativa. Tem exceção, sim, exceto se a maioria, tá? Exceto se a maioria absoluta dos deputados requerer, quiser. Então, olha só, a regra é o seguinte: proposição rejeitada não pode ser submetida novamente à apreciação na mesma sessão legislativa. Então, exemplo, se uma proposição ela foi rejeitada no ano de 2025, ela foi rejeitada, ela não pode ser apreciada novamente, no ano de 2025. Ela pode ser novamente no ano de 2026, pode, porque é uma nova sessão legislativa. Não pode na mesma, Se for rejeitada aqui, aqui em 2025, que é a mesma sessão legislativa, não pode ser apreciada novamente aqui. Pode aqui? Pode. Professor, mas tem exceção? Tem. Ela pode aqui novamente? Pode. Isso se a maioria absoluta dos deputados quiserem. Aí ela pode ser na mesma sessão. Se não, não pode, tá? E aqui disse, sem observar o quórum necessário. Professor, tem quórum necessário? Tem, que é a maioria absoluta dos deputados, para ela ser apreciada na mesma sessão. É válida? Nós sabemos que não é válida. Está errado. Não é válida. É inválida? É inválida, pois a proposição só poderia ser reapresentada na próxima sessão legislativa? Tá? Não. Tá? Tá? Ela não poderia, porque, é inválida, pois a proposição só poderia ser representada na próxima sessão legislativa? Não. A questão é que não observou o quórum. Por quê? Porque tem a exceção. Tem a exceção. Qual é a exceção? A maioria absoluta. É inválida? É inválida, pois só poderia ser reapresentada na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos deputados. Então, gabarito é a letra C. É isso mesmo. Então, gabarito, letra C. Tudo bem? Entenderam? Beleza. Questão de número 2. Vamos para a questão de número 2. Na tramitação ordinária, que você vai encontrar lá no artigo 124, é o artigo de proposição legislativa, qual comissão deve obrigatoriamente iniciar a análise da admissibilidade jurídica e legislativa, salvo exceções previstas no regimento, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Tudo certo. Olha só. Então, eu tenho aqui a proposição. A proposição. Essa proposição vai ser protocolada. Junto à mesa diretora. E aí o presidente faz o exame de admissibilidade e aí ele vai enviar para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E aí a comissão vai fazer o exame de admissibilidade. Vai fazer o exame de admissibilidade em relação à questão constitucional, em relação à questão jurídica, a questão da questão legal e a questão regimental. Então, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, o gabarito é a letra D de dado. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tudo bem? Questão de número 3. Vamos lá. A proposição legislativa encaminhada pelo deputado Samuel continha em um de seus artigos duas propostas distintas e independentes. De acordo com o regimento, essa proposição, tá? Então, tinha duas propostas, tá? Duas propostas, tá? Então, quando a proposição tem duas propostas, tá? Duas propostas distintas em seus artigos, não pode. Então, ela será devolvida para se adequar. Então, será devolvida para se adequar. Então, tá? Deve-se prosseguir normalmente? Não deve, né? Tá errado isso aqui. Letra B, é o gabarito, não é admitida e deve ser devolvida para adequação. Não é admitida, tá? Não pode, não é admitida, vai ser devolvida para adequação. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Beleza. Vamos então para a nossa questão de número 4. A respeito do regime de tramitação, considere o caso em que uma proposição recebeu regime de urgência. Nesse caso, o intertício entre os turnos de votação é. Professor, o que é intertício? Intertícios. O que é intertício? É tempo. Tempo entre turnos. Ó, em caso de urgência, é dispensado, tá? O interstício. Então, matéria em regime de urgência, o interstício, ele é o quê? Dispensado. Ele é dispensado. Tudo bem? Então, o gabarito da nossa questão 4, gabarito é a letra C. É automaticamente dispensado, porque a matéria vai tramitar em regime de urgência e não se pode esperar muito. Tudo bem? Questão de número 5. O deputado João protocolou uma proposição contendo expressões ofensivas ao decoro parlamentar. Segundo o regimento interno, nesse caso, pessoal, não pode ofender, tá? Não pode ofender. Tudo bem? Então, olha só. Nesse caso, a PL, ela é arquivada.
tá? Quem arquiva? Pelo presidente. É arquivada pelo presidente de forma fundamentada. De forma fundamentada. Então, olha só, proposição contém expressão ofensiva, ela é arquivada pelo presidente, ele fundamenta, ele vai dizer o motivo, a razão por que está arquivando aquela propositura. Então, gabarito letra A, a proposição é arquivada mediante decisão fundamentada do presidente. Questão de número 6. Na tramitação ordinária, o prazo para o deputado apresentar, tá? Deputados apresentarem emendas a uma proposição a partir da data em que a matéria noticiada em pauta é de. Olha só. PL vai para a mesa diretora. A mesa diretora aqui, o presidente envia para a comissão temática. A comissão temática recebe, noticia por 3 dias seguidos. E aí, ó, para a emenda, para oferecer emenda, fica aberto ali um prazo de 5 dias. A contar do primeiro dia aqui, ó. A contar do primeiro dia da notícia. Da notícia. Tá? Da notícia. Então, ele vai, ó. Começou, ó, chegou aqui, ó. Noticiou no primeiro dia aqui, ó. Já começa a contar o prazo de 5 dias, ó. Aí noticia o primeiro. Vamos lá. Ó, noticiou o primeiro dia, já começa a contar o prazo de 5 dias. Noticiou o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia. Então, aqui, ó, vai noticiar 3 dias é obrigatório. Esses 2 aqui não é obrigatório noticiar. Vai noticiar por 3 dias. Então, gabarito da questão 6, letra C, o prazo é de 5 dias para apresentar emenda à comissão, tá? A partir da data em que a matéria é noticiada em pauta. Essa notícia aqui, ela vai ocorrer por 3 dias seguidos. E começa a contar o prazo de 5 dias a partir do primeiro dia desses 3 dias. Tudo bem? Questão de número 7. Vamos lá. Considere que uma proposição foi deliberada pela última comissão na tarde da segunda-feira. De acordo com o regimento, os prazos para o processo ser devolvido ao presidente da Assembleia é de. Olha só. É de. Questão de número 7, tá? Considere que uma proposição foi deliberada pela última comissão na tarde de segunda-feira. De acordo com o regimento, o prazo para o processo ser devolvido ao presidente da Assembleia é de, pessoal, o prazo aqui para devolver ao presidente é de 5 dias, tá? Então, olha só, 5 dias para apresentação de emenda pelos deputados a contar do primeiro dia em que a matéria é noticiada em pauta, 5 dias em prazo único para relator elaborar o parecer e membros de comissões apresentar emenda, a contar do dia da notificação distribuída a matéria colegiada, tá? E aí, ó, em 24 horas a contar da liberação da última comissão. Então, eu tenho aqui a comissão A, a comissão B, comissão C. Então, eles estão fazendo parecer sobre a PL. E aí, eles precisam devolver isso aqui, eles têm prazo para devolver. Então, eu conto, ó, a partir do parecer da última comissão, precisa devolver ao presidente em 24 horas, enviar isso ao presidente da ALEAN. Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 128. Artigo 128, gabarito, letra D de dado. Questão de número 8. Sobre a tramitação ordinária, assinale a afirmativa correta. Questão de número 8, tá? Olha só. Vai falar sobre a distribuição de proposição. Ó. Deixa eu colocar aqui em cima, né? A proposição, ela é enviada para as comissões. Para a comissão, tá? Então, a proposição é enviada para a comissão. Comissão, nós vamos falar temática. Temática que trata sobre o assunto. Uma proposição pode ser distribuída até 4 comissões. Até 4 comissões. Mais do que isso não pode.
Então, uma proposição pode ser distribuída em até 4 comissões. Distribuída em até 4 comissões. Mais do que isso, não pode. Então, no máximo, 4 comissões. Nenhuma proposição pode ser distribuída a mais de 2? Pode sim. Pode ser até máximo 4. Tá? Nenhuma proposição pode ser distribuída a mais de 4. A mais de 4 comissões permanentes. Tá certo? Então, gabarito é a letra B de bola da questão de número 8. B de bola. Tudo bem? Vamos lá, 9. Questão 9. Questão 9. O deputado Lucas apresentou recurso contra a decisão do presidente, que rejeitou sua proposição por inconstitucionalidade. Segundo o regimento, esse recurso, olha só, recurso sobre inconstitucionalidade precisa de parecer. Precisa de parecer da CCJR, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E ela vai dar esse parecer, tá? E ela vai dar esse parecer em 3 dias, tá? Em 3 dias. Em 3 dias. Tudo bem, pessoal? Tá? Tranquilo? Tudo bem? Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Tudo bem? Aí vocês vão encontrar, tá? Encontrar isso aí lá no artigo, tá? Lá no artigo de número 128 também, tá? Tudo bem? Então, deve ser submetido diretamente ao plenário. Não, decidir pelo plenário. Não, recebe parecer Comissão de Constituição, Justiça e Redação, depois vai ao plenário. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Tudo bem? Letra C. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? Questão de número 10. Vamos que o tempo está passando, né, pessoal? Se determinada proposição fizer referência a uma lei ou for precedida de pareceres técnicos para ser admitida, deverá ser acompanhada, né? Deve citar, deve fundamentar, por isso deve conter, né? Ser acompanhada do texto, né? Então deve ser, ser acompanhada do texto, né? Do texto, tá? Então, gabarito aí da nossa questão 10, letra B de bola, letra B de bola, tudo bem? Questão 10, letra B, ser acompanhado do texto ao pareceres mencionados. Artigo de número 11. Durante a tramitação ordinária, o prazo para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação elaborar a redação final, a contar do recebimento da proposição é de, tá? Então, para a redação final. Então, proposição aprovada, a CCJR precisa dar a chamada redação final. E o prazo é de 5 dias. O prazo é de 5 dias. Então, gabarito, letra C. Questão 12. A tramitação de proposta de emenda à Constituição Estadual deve ocorrer, tá? Pessoal, a tramitação de proposta de emenda à Constituição Estadual deve ocorrer, primeiro, em 2 turnos de discussão e votação. 2 turnos de discussão e votação, com interstício mínimo entre turno de 5 dias. 5 dias. Então, para aprovar aqui, 3/5 para aprovar no primeiro turno. Então, tanto no primeiro, como no segundo turno, para aprovar, são 3/5 aqui, 3/5 aqui, para aprovar. Em turno, não. Letra B, em 2 turnos. Letra B, em 2 turnos. Tudo bem? Questão de número 13. Na tramitação ordinária, o prazo para o presidente incluir matéria na ordem do dia da reunião seguinte, após o recebimento do processo deliberado pela última comissão, é de, tá? Questão de número 13.
é D. Então, olha só, recebeu. Ó, após recebimento do processo deliberado pela última comissão, nós vimos isso aqui, né? 24 horas. Então, gabarito, letra A, 24 horas. 14. O interstício de 48 horas entre os turnos de votação de uma proposição poderá ser dispensado quando? Nós sabemos, ó, regime de urgência. Em regime de urgência, tá? Ou mediante requerimento de 1/3 dos deputados, tá? Ou requerimento de 1/3 dos deputados. Então, gabarito é a letra B, em regime de urgência, mediante requerimento de 1/3 dos deputados, aprovado pelo plenário. Gabarito, letra B. Questão de número 15. Em caso de veto parcial de um projeto de lei, aprovado pela Assembleia Legislativa e não promulgada pelo governador, o prazo para a mesa diretora promulgar. Olha só, PL aprovada, o presidente da ALEAN envia para o governador. Para o governador, ele pode sancionar ou ele pode vetar. Se ele vetar, volta para a ALEAN. A ALEAN vai apreciar o veto, podendo derrubar ou aceitar. Derrubou o veto, isso aqui volta para o governador. O governador agora promulgar, vai promulgar em 48 horas. Se ele não faz isso em 48 horas, volta para a ALEAN. Volta para a ALEAN. E aqui, ó, na ALEAN, o presidente, ele tem 48 horas. Se ele não fizer, o vice-presidente tem 48 horas. Então, gabarito é a letra B de bola, 48 horas. Pessoal, muito obrigado, sucesso aí. Espero ter te ajudado, tá? Continue firme e forte que vai dar tudo certo, tá? Até mais. Fui. Tchau, tchau.